Olá, tudo bem? Vamos fazer um estudo um pouco mais clássico. Eu vou pegar uma foto, no caso um passarinho, que eu gosto bastante de desenhar passarinho, e vou tentar reproduzir ele aqui passo a passo, inicialmente com a forma básica e depois aplicando cor. Eu vou aproveitar que eu estou indo para uma área mais clássica e vou testar um pincel que eu não costumo usar muito no computador. No caso, eu só fiz a forma básica da figura, não me detalhei muito nela, apliquei uma cor de fundo para dar um destaque. No caso, é parte do que eu aprendi pintando com tinta a óleo, né? A gente primeiro faz um fundo, às vezes faz uma primatura, queima o fundo da tela. Eu resolvi usar isso aqui para a gente começar o desenho. Como eu falei, eu vou usar um pincel um pouquinho diferente. Em vez de usar os que eu uso clássico para fazer o tipo de cartão que eu gosto, eu vou usar um pincel que realmente imita cerdas, que são as pontinhas do pincel, para tentar ter esse efeito de pinceladas, tá? No caso, é a primeira vez que eu uso, eu testei uns 2 ou 3 e no fim eu gostei muito de um que tinha cerdas um pouquinho mais alongadas. E eu comecei a aplicar, porque no fundo, quando a gente usa as cerdas assim para fazer a pintura, você consegue um resultado interessante aplicando várias vezes sobre a mesma área. Para quem tem alguma dificuldade de entender como usa esses pincéis ou por que esses programas digitais têm tantos pincéis diferentes, é porque no fundo eles tentam imitar o original, o meio original. Giz pastel tenta imitar giz pastel, pincel tenta imitar o pincel, aí tem várias diferenças de tinta, acrílica, óleo. Tudo isso só vai entender se você entender como é que funciona o pincel original. No caso, você não precisa fazer o pincel original, porque você pode se adaptar à forma que ele trabalha. Mas se você conhecer o original, é muito mais fácil de você compreender por que ele foi editado daquele jeito. Por que esse pincel, quando eu passo, ele mistura com a cor que está abaixo. Por que ele faz a mistura automática entre os tons quando você está pintando. Por que quando eu passo o pastel ele meio que esfumaça com a outra cor que está do lado ou em cima, defendendo a direção que você passa. Tem tudo a ver com o material em si que ele está tentando imitar. Não que é extremamente necessário você fazer esse estudo no original, mas conhecer ele te dá uma noção melhor do porquê que ele é desse jeito. No caso aqui eu estou usando o pincel, então quando eu uso o pincel em si, ele mistura os tons entre eles e os que estão abaixo, o que dá um pouquinho de dificuldade quando você vai usar a primeira vez. Nos muitos tutoriais que eu vejo por aí, é o que eles chamam de fazer a lambidinha, ficar repassando o mesmo pincel várias vezes. A ideia é que quando você passa uma cor, pega outra cor, você vai fazendo essa mistura, e o pincel às vezes faz isso sozinho, é até mais gostoso de usar. Nesse exercício, eu acho que eu me confundi um pouco com a cor do fundo, porque eu não apliquei as cores de forma, apesar da cor do passarinho ficar bem parecida com o original, eu precisei retocar a cor do fundo porque ele ficou meio esverdeado, que foi a cor que eu usei de fundo original. Então eu tenho que me policiar a próxima vez que usar o pincel em tentar variar um pouco mais essa cor, para ela não ficar tão na mesma cor que o passarinho ficou. No caso, à medida que você vai pintando, você acrescenta mais detalhes. Eu tô com pouco tempo nesse desenho, então eu não consegui voltar nele e aplicar ainda mais detalhes como seria o ideal, tá? Então eu acabei fazendo um estudo de apenas de 1 hora, me deu um pouco de limite no quanto eu podia ficar voltando e indo nas partes do desenho. Até que foi interessante. O que eu aprendi nesse foi a usar esse pincel e ter um pouco mais de firmeza na hora que eu for usar esse pincel e um pouco mais de dinamismo. Então, a partir do próximo eu posso tentar uma coisinha um pouquinho mais complexa ou um pouquinho diferente. O que vocês acham desses testes, esses exemplos diferentes?
Eu gosto bastante e eu vou continuar. Como eu disse, eu vou acabar fazendo o canal como se fosse um diário de artes que eu esteja fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!